Boa noite, pessoal. Hoje iniciamos as atividades do Setembro Verde pela Sociedade Mineira de Coloproctologia. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. A conscientização sobre o câncer coloretal é um fator de suma importância nos dias de hoje, em que essa doença ela é a segunda em frequência nas mulheres e terceira em frequência nos homens. E durante todo esse mês nós vamos ter várias atividades promovidas pela nossa sociedade para tentar divulgar, tanto para médicos quanto para a população leiga, mais sobre essa doença. Então, nós vamos ter lives semanais voltadas para a orientação da população em nosso perfil do Instagram. Nós vamos ter posts que vão ser lançados pelos nossos associados para tentar atingir o maior número de pessoas sobre a prevenção do câncer de intestino e vamos ter aulas voltadas para especialistas e para generalistas. As apresentações de hoje têm um objetivo primordial de atualizar as pessoas sobre a prevenção. Então, uma aula voltada para médicos, tanto para médicos especialistas que precisam de se atualizar, quanto para médicos generalistas, em que há sempre a necessidade de saber mais para ajudar os nossos pacientes. Para a gente estar junto nessa reunião, nós vamos ter dois apresentadores que são muito especiais, que é a doutora Luciana Maria Píramo Costa, que é ex-presidente dessa Sociedade Mineira e da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, além de idealizadora da campanha de conscientização sobre o câncer coloretal em Minas Gerais. E a doutora Cândia Regui de Sena, titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e oficial médica do Hospital da Polícia Militar em BH. É uma grande estudiosa no tema de prevenção e rastreamento, então nós vamos ter muito a compartilhar e aprender com ela. Eu gostaria de desejar boa aula a todos. Doutora Luciana, a palavra é sua. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar essa diretoria pela brilhante gestão, tanto profissional como científica. E gostaria também de agradecer a honra de participar da abertura deste mês de direção do câncer coloretal. Então, determinado que a gente falasse sobre prevenção primária do câncer do intestino, como podemos intervir. O câncer é uma doença progressiva, resultado do processo acumulativo de eventos genéticos sucessivos, herdados ou adquiridos pela vida. Sendo uma doença progressiva, grande oportunidade de prevenção, principalmente no câncer coloretal esporádico, onde mutações genéticas ocorrem pela influência de fatores ambientais. Para a gente poder fazer essa prevenção, é importante que a gente identifique quais os fatores envolvidos para controlar ou tentar eliminar, ou então ser o hospedeiro mais resistente nas suas reações. E que só para poder dar uma lembrada a respeito do que ocorre quando um tumor começa, nós temos aqui, no primeiro quadro, nós vemos ver uma proliferação intestinal normal, onde temos células de base e células que vão diferenciar. E aqui é a apoptose. Isso é o que ocorre realmente com as células. Porém, quando você tem uma mutação do APC, você vai ter a perda da apoptose. Então, células vão acumular. Quando você tem a mutação do Carras, essas células que não têm apoptose, elas vão iniciar no adenoma. E quando você tem a mutação do P53, você vai ter a malignização dessas células. Por isso que o P53 ele é chamado guardião do genoma. Então, atenção, para a gente ter um entendimento mais didático, a gente divide a prevenção em primária, secundária e terciária. A primária, o objetivo é diminuir a incidência da doença e só fazemos isso conscientizando a população, fazendo com que a população mude de comportamento. A secundária, o objetivo é diminuir a morbidade e a mortalidade. Aí que nós vamos ter, que a doutora Cândia vai falar sobre o rastreamento das lesões percussoras. O terciário
o objetivo é aumentar a sobrevida e minimizar os efeitos da doença e do tratamento. Ter um tratamento precoce, adequado e acessível a todos. Então, como falei anteriormente, para você fazer uma prevenção primária, é importante você identificar onde você pode atuar, que fatores fazem com que aumente a incidência do câncer coloretal. Então, se a gente mudar a vida e alimentação, que é o que a gente sempre com os nossos pacientes, mudar hábito de vida, parar de fumar, não beber, tentar manter o peso, fazer atividade física. E na alimentação, a gente pede para que nossos pacientes estejam dieta rica em fibras, verduras e cereais, que reduza o consumo de carne vermelha, que evite gorduras, que consuma peixe pelo menos 2 a 3 vezes por semana, e que ingerir leite, ingerir frutas. Mas por que a gente orienta os nossos pacientes nisso? Então, por que não fumar? Então, essa meta-análise, 121 estudos observacionais, onde que eles estudaram fumantes e pessoas que nunca fumaram, e viram que existe um aumento do risco relativo de 1,18%. E eles identificaram também que esse risco ele é dependente do tempo que o paciente e do número que... Então, a incidência aumenta e a mortalidade aumenta após 30 anos que o paciente está fumando. Nesse trabalho, eles conseguiram ver mais um aumento da incidência de pólipos adenomas por causa do tempo de segmento desses pacientes. Mas eles conseguiram identificar que os tumores que ocorriam, essas mutações que ocorriam, o efeito do fumo estava relacionado à instabilidade de microsatélites. E por que não o álcool? Esse trabalho também fizeram essa dose grama por dia, corresponde à quantidade de etanol que a pessoa consumia por dia nesse trabalho. Então, viu-se que o risco relativo com a dose única por dia de 10 gramas seria igual a um risco de 1,7. E quando isso 10 gramas, subiria para 1,82. Então, onde que o álcool atua? O álcool por si só é um carcinogênico e ele atinge a mucosa retal pelo sistema circulatório. Será que seria pela alteração do nível de folato? Isso é interrogável. Ele interfere mais na metilação do DNA, na alteração do sistema imune e na interferência da carcinogênese. E a obesidade. Tem muito preocupado, principalmente nos Estados Unidos, o aumento da incidência de câncer coloretal em jovens. E uma das hipóteses é que seria também pela obesidade desses jovens. Então, essa meta-análise são 14 estudos observacionais, onde eles observaram adultos menores ou iguais a 30 anos. Então, eles observaram que um aumento de 5 quilos por metro quadrado no ICM desses pacientes estava associado ao aumento de 14% no risco relativo do paciente ter câncer coloretal. Uma coisa interessante é que eles viram também que esses obesos, quando eles chegavam, se eles não tinham câncer quando jovem, eles teriam, se ficassem adultos. Existe uma interrogação a respeito daqueles pacientes em cirurgia bariátrica. Será que eles teriam mais ou menos incidência do câncer coloretal? Então, isso é muito discutível. O que eles veem é o seguinte: se o paciente continua gordo, ele tem 34% mais de risco do que se ele fizer a cirurgia. Porém, quando ele faz a cirurgia bariátrica, ele fica no mesmo risco da população. Só que você pensando nesse trabalho, talvez ele não fique no mesmo risco da população,
porque ele já tem um fator que é obesidade anterior. Então, como essa obesidade influencia? A hipolinemia, a resistência insulínica, o estresse oxidativo e as citocinas pró-inflamatórias, que são altas nesse paciente, eles causam aumento da proliferação celular e o risco da tumorogênese. E quanto à atividade física? Sempre o paciente nos pergunta, eu preciso fazer ginástica quantas vezes por semana? Quanto tempo por hora? Quantas horas eu preciso fazer por dia? Eu achei muito interessante esse trabalho, que é uma meta-análise também, e que ele analisa o quê? Ele analisa pessoas, ele dividiu em 4 grupos. Pessoas que usavam o meio de transporte, não o carro, mas usavam o ônibus, a caminhada e a bicicleta, e outro grupo, pessoas com trabalho doméstico, que fazia mesmo, não é uma dona de casa, que trabalhava mesmo, fazia o serviço doméstico, e aqueles que faziam atividade física. Então, vocês podem ver que todas essas atividades, elas fazem com que o risco relativo diminua em relação ao ciclismo, que o risco é 1,44%. Por que a atividade física diminui a incidência de câncer coloretal? Primeiro, porque, às vezes, vai prevenir a obesidade. E ela faz com que as citocinas pró-inflamatórias diminuam, aumente as citocinas anti-inflamatórias, aumente a atividade de macrófagos. E o tempo de trânsito, ele aumenta. Com o aumento de trânsito, o que a gente vai ter? A redução da mucosa intestinal com os carcinógenos e também com os ácidos biliares. E a dieta? A dieta, existe uma discussão muito grande. Você tem trabalhos na literatura que fala que não tem influência nenhuma, você tem outros trabalhos que mostram influência. Isso tudo porque o padrão de fibra usado em cada trabalho é diferente. Então, esse trabalho foi um trabalho que eles pensaram em saber se essa dúvida era porque tinha maior influência em tumores de colo distal ou proximal. Então, são 11 trabalhos prospectivos feitos na Europa e Estados Unidos do uso de fibra, e eles chegaram à conclusão que o uso de fibra é associado a menor incidência de neoplasia distal e proximal. O mecanismo biológico é a adição de carcinógenos fecais por causa da diluição deles com a fibra. Também a fibra vai causar menor tempo de trânsito e o aumento da produção de ácido graxo de cadeia curta, e o ácido graxo é um anticarcinogênico. E o leite? Então, chegou-se à conclusão que, na verdade, não é propriamente o leite, é o cálcio e a vitamina D. Porque o que o cálcio vai fazer? A supressão de proliferação celular, ele promove diferenciação celular, ele induz a apoptose de células tumorais e ele neutraliza biliares e ácidos gordurosos na modificação de células colônicas e também reduz mutações do gene Carras. E a vitamina D? As funções, vai acontecer, a influência da vitamina D é igual ao do cálcio, porque eles atuam conjuntamente. Porém, a vitamina aumenta também a imunidade e inibe a angiogênese. Precisa ter muito cuidado, porque uma superdosagem de vitamina D pode levar à hipercalcemia e à hipercalciúria. Então, você vai tentar fazer uma prevenção e vai levar outros problemas para o paciente. E a carne? Na verdade, a carne processada, ela por si só é carcinogênica. Por quê? Porque a carne curada com nitrito
o ácido N-nitroso, que é carcinogênico. A carne defumada, ela tem o hidrocarboneto policíclico aromático, que também é um carcinogênico. Aconselha-se, então, que para não ter o risco de manter o aumento da incidência de câncer coloretal, que se ingira menor que 5 gramas por dia de carne processada. E a carne vermelha? A carne, por si só, não tem problema nenhum, exceto a carne preparada em alta temperatura, que é o nosso churrasco, porque ela libera aminas heteroglicíclicas aromáticas, e o que essas aminas fazem? Elas formam a presença do DNA adulto, que induz mutação da divisão celular. Então, preconiza-se que se ingira menos de 50 gramas semanal, e que essa carne seja mal passada e não preparada em altas temperaturas. E os fitoquímicos? Os fitoquímicos são o quê? São componentes não nutritivos que a gente vai encontrar nas frutas, vegetais, grão, ervas, especiarias. E provavelmente isso influencia, você vendo a incidência de câncer coloretal na Índia, você vê que existe uma incidência menor lá na Índia, e atribui-se que provavelmente porque lá eles fazem ingesta de muitos produtos em que esses fitoquímicos estejam presentes. Então, o que acontece com o fitoquímico? Você ingere o fitoquímico, ele é metabolizado pela microbiota intestinal, e aí, então, ele vai se tornar... E o que eles fazem? Diminui micro-organismos patogênicos, são antioxidantes, faz a supressão de mediadores pró-inflamatórios, reduz dano oxidativo do DNA, aumenta a função pré-biótica das fibras e reverte mudanças epigenéticas, promovendo a prevenção do câncer coloretal. Porém, nós precisamos de estudos detalhados a respeito de fitoquímicos, da toxicidade deles, da biodisponibilidade e qual que seria a de melhor, se seria ingestão venosa, para se ter um efeito melhor desses fitoquímicos. Então, aqui eu trouxe esse quadro para vocês verem que nós temos uma série de fitoquímicos. Os que são mais conhecidos nossos são a quercetina, que você vai entrar no alho, no brócolis, no morango. O resveratrol, que ele ficou muito popular, naquela brincadeira, vou tomar mais vinho, porque assim eu vou me prevenir contra o câncer coloretal. E a curcumina, que ela já é muito usado para as artrites, então eles são mais conhecidos entre nós. E uma das propriedades deles é a supressão de mediadores pró-inflamatórios. Então, você pode ver que aqui, cada um desses fitoquímicos, ele vai agir em uma área do processo inflamatório, que vai levar à exposição ao câncer coloretal. E os probióticos? Na era dos probióticos, onde que parece que probiótico serve para tudo. Então, nós já vimos anteriormente que a microbiota intestinal é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer retal. Por quê? No trabalho, eles mostram que
que a microbiota de pacientes do câncer retal difere dos pacientes sadios. Se difere, pressupõe-se que essa microbiota tem uma influência muito grande para se formar o câncer coloretal. Então, em trabalhos experimentais, viu das propriedades dos probióticos, que é atividade anticarcerígena, modifica a composição e atividade metabólica da microbiota, promove imunomodulação do hospedeiro e produz muco, modifica a fisiologia do hospedeiro, inibe proliferação, induz a apoptose de células carcinogênicas. Porém, será que isso ocorre também no ser humano? Porque a maioria dos trabalhos são trabalhos experimentais. Então, aqui são mais funções também que os probióticos têm, mas todos esses trabalhos são feitos mais experimentais. Então, aqui, na redução visceral hipersensibilidade, existe um trabalho que eles usaram os probióticos para poder tratar síndrome do intestino irritável. Mas esse trabalho ele mostrou que alguns pacientes melhoram com o probiótico, mas, porém, eles não conseguiram detectar qual probiótico, quanto tempo e que dosagem, certo? Então, apesar de ser um trabalho feito humano, ele não trouxe muito esclarecimento, apesar dos probióticos. Então, concluindo, o que eu deixo de mensagem para vocês? Que, na verdade, esse panfleto foi o que nós fizemos na primeira campanha aqui em Minas Gerais, em 2013. Então, podemos continuar a dar as mesmas orientações para os nossos pacientes. Se vocês lerem esse panfleto de novo, vai ver que estamos muito atualizados. Então, o que é importante? Cada vez que você falar com o paciente o porquê daquilo, tentar ele convencer mais, mostrando para ele que existe uma influência na modificação da chance de ter câncer coloretal ou não, que não é só fala bonita que você está dando para ele. Obrigada. Gente, excelente participação. Doutora Luciana, muito obrigado. Sua aula estava muito completa. É muito difícil colocar evidência naquilo que a gente sabe que é da consciência de cada um, que é importante. Mas quando a gente põe a evidência, a gente tem mais embasamento para poder orientar nossos pacientes. E agora eu chamo a doutora Cântia para continuar discutindo sobre a questão de prevenção e rastreamento. Boa noite a todos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Todos visualizando minha tela? Tá certinho, Cântia, tá ótimo. Certinho? Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de começar agradecendo à Sociedade Mineira de Coloproctologia pelo convite, na pessoa do Dr. Bruno, para conversar de um assunto que me agrada tanto. Meu único conflito de interesse na aula é que a gente, como uma especialidade que trabalha desde o tratamento oncológico do câncer até a ressecção das lesões pré-cancerígenas, a gente se sente muito melhor evitando o câncer coloretal do que tendo que operá-lo. E aí, em se falando de rastreamento populacional, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre estratificação de risco. A doutora Luciana explicou muito bem na palestra dela que existem vários fatores de risco para o câncer coloretal, mas nem todos fatores eles são considerados como dentro dos guidelines para mudar a recomendação do rastreamento do câncer coloretal. E aí, dentro dos guidelines, o que é considerado população de risco aumentado para o câncer coloretal são aqueles que têm história pessoal ou familiar de câncer coloretal ou de adenoma avançado. E aí a gente vai fazer o primeiro conceito. O que é um adenoma avançado? Adenoma avançado é aquele pólipo com componente adenomatoso que tem 1 centímetro ou mais
mais que tem componente viloso ou que tem displasia de alto grau na sua estrutura. E como história familiar, o que se considera para modificar a recomendação dos guidelines é a presença de um parente em primeiro grau com 60 anos ou mais, ou 2 parentes em primeiro grau em qualquer idade. A gente sabe que a doença inflamatória intestinal e as síndromes genéticas também estão associados com o risco aumentado do câncer coloretal. Só um minutinho aqui, deixa eu colocar meu pointer aqui para eu ir conseguindo mostrar para vocês também. Então, hoje, a gente vai conversar a respeito dessa população de risco habitual para o câncer coloretal. A população com risco aumentado, ela deve ser encaminhada para o especialista para uma avaliação mais individualizada. Mas nós vamos conversar hoje sobre essa população que representa aí cerca de 70%, 80% da população. E aí, o que a gente vai tentar fazer um apanhado do que existe dos guidelines. O primeiro é antigo, é de 2008, mas na minha opinião o mais importante. Por quê? O que não se existia de recomendação, de evidência a respeito do rastreamento do câncer coloretal, juntou-se um painel que unificou a Sociedade Americana de Câncer, a Força Tarefa de Multissociedades para a Prevenção do Câncer Coloretal e o Colégio Americano de Radiologia, e fizeram um painel de experts que votaram nos assuntos o que eles achavam recomendações adequadas. Isso não é um grau de evidência boa, mas a partir desse momento se levantou a bola do que deveria ser feito de trabalho para melhores evidências dentro do rastreamento do câncer coloretal. E esse guideline lá de 2008, ele mostrou que mais ou menos já se fazia, que é o início do rastreamento a partir dos 50 anos. Mas ele foi o primeiro guideline que determinou uma idade para se terminar o rastreamento do câncer coloretal, que segundo o guideline seria aos 75 anos. Outra coisa importante desse guideline é que ele separou os exames entre exames capazes de fazer a detecção precoce do câncer coloretal, que seriam os exames de fezes, e aí estaria incluído a pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo método guaiaco e imunoquímico, que segundo o guideline deve ser repetido a cada ano, e a pesquisa do DNA fecal, que seria repetido a cada 5 anos. E diferenciou dos métodos estruturais. Os métodos estruturais são aqueles que, de uma forma direta ou indireta, permitem a visualização da mucosa, e aí você vai achar as lesões precursoras do tumor e encaminhar para a remoção, e a partir disso você consegue diminuir diminuir a incidência do câncer coloretal e não só a mortalidade pelo câncer coloretal. E aí o painel de experts dá uma clara preferência para os métodos estruturais. De 2008 a 2016, vários guidelines foram publicados e algumas evidências foram criadas. Então, em 2016, a Força Tarefa para a Prevenção do Câncer Coloretal, e aqui eu quero dar uma diferenciada, não é o mesmo grupo da Força Tarefa de Multissociedades de Prevenção de Câncer Coloretal. A Força Tarefa de Serviços de Prevenção Coloretal americana, ela é um órgão regulamentado pelo Congresso, e a função dela é estabelecer diretrizes para os programas de rastreamento do câncer coloretal nos Estados Unidos. Lá, como a maioria dos convênios são seguradoras, o que o serviço de prevenção, a Força-Tarefa de Serviços de Prevenção determina, as seguradoras elas são obrigadas a fornecer para os seus pacientes sem cobrança de coparticipação ou de qualquer outro tipo de determinação. Por isso, o que ela determina é muito importante para os americanos. E aí, nessa revisão que eles fizeram, que foi a última publicada, foi em 2016, ele manteve o início do rastreamento do câncer coloretal aos 50 anos, mas foram criadas evidências mostrando que dos 76 a 85 anos, aquele público que ainda não tivesse feito o rastreamento do câncer coloretal e que tivesse uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos, também poderia se beneficiar. Então, manteve a recomendação do rastreamento dos 50 aos 75 e um rastreamento selecionado dos 76 aos 85 anos. Com relação aos métodos de rastreio, ela manteve os mesmos do guideline de 2008, com a diferenciação de que ela não estabelece uma clara preferência entre um método e outro, já que todos se mostraram ferramentas eficazes.
Então, vinha-se tudo bem, tudo bastante homogêneo dentro do campo do rastreamento do câncer coloretal. Mas em 2018 veio um texto provocativo da Sociedade Americana de Câncer, estabelecendo que a melhor idade para se começar o câncer coloretal seria aos 45 anos e não aos 50. E esse guideline, ele estabelece como início do rastreamento os 50 anos com uma forte recomendação, porque já está bem evidenciado na literatura, mas como uma recomendação qualificada dos 45 aos 49 anos. Um pouquinho mais para frente eu vou tentar explicar o que seria essa recomendação qualificada. O guideline mais atualizado que existe foi publicado em 2019 e ele foi uma revisão do guideline do Colégio Americano de Physicians. É um guideline muito direcionado para os clínicos, principalmente para o generalista. Ele dá uma grande ênfase à estratificação de risco, igual a doutora Luciana colocou na palestra dela, não só os riscos que mudam as orientações do guideline, mas naqueles clientes que você tem que ficar mais atenta, porque eles têm um risco sabidamente aumentado para o câncer coloretal. E ele se baseia muito no que existe realmente de evidência e não com forte evidência, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes realizada a cada 2 anos, porque existem trials mostrando que não houve diferença estatística na redução da mortalidade por câncer coloretal no grupo em que foi realizada a pesquisa de sangue oculto nas fezes anual e no grupo que foi realizada a cada 2 anos. E aí, esse ano, o grande pool de publicação foi no sentido do acompanhamento que deve ser feito nos pacientes após a colonoscopia. Foi publicada uma revisão do guideline da Sociedade Europeia de Endoscopia Gastrointestinal e da Força Tarefa de Multissociedades Americana, revendo como que deveria ser feito esse acompanhamento dos pacientes submetidos à colonoscopia. Só um minutinho aqui. Meu pointer falhou, ótimo. Isso, eu estou falando dos guidelines americanos. Além disso, a gente tem guideline canadense, australiano, o guideline europeu. Dentro da Europa ainda existe o britânico, o alemão, o espanhol, da Arábia Saudita, do Japão, da China e o de Tóquio. E cada um usa as recomendações, os trabalhos que a gente tem na literatura de acordo com a sua realidade. Então, são guidelines muito variados. Só para a gente ter uma ideia, o coreano, ele sugere que o principal instrumento de rastreio seja a colonoscopia, que muitos guidelines falam contra isso, e que a colonoscopia seja repetida a cada 5 anos. Então, dentro de rastreamento de câncer coloretal, a única coisa que está errada é não fazer. A gente tem evidência para fazer de tudo. Não fazer é a única coisa que parece que não está certo mesmo. E aí, de todos os guidelines, o que eu acho que mais se assemelha com o que a gente consegue fazer na prática clínica do nosso consultório foi essa revisão publicada em 2017, que é o guideline da Força Tarefa de Multissociedades. A Força Tarefa de Multissociedades ela é composta pela Sociedade Americana de Gastroenterologia, o Colégio Americano de Gastroenterologia e a Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal. Então, assim, não é um guideline isento de viés, mas, assim, é o que eu acho que mais se assemelha à nossa prática clínica. Se vocês me perguntarem, quero ler um guideline, eu acho que esse aqui é o melhor de todos. E aí, a primeira coisa que o guideline começa estabelecendo é a diferença entre rastreamento populacional e rastreamento oportunista. O mundo maravilhoso do rastreamento é o rastreamento populacional, que você vai determinar como você vai fazer o rastreamento de acordo com o perfil da sua população, com a incidência de câncer naquela população, qual o grupo que é mais vulnerável, quais os recursos que você tem, tanto em recursos humanos quanto recursos financeiros, e você vai delinear o seu rastreamento de acordo com a sua população. Vai fazer uma análise periódica desses dados, e os dados que não estiverem adequados, os resultados que não forem satisfatórios, você vai ajustando. Mas mesmo nos Estados Unidos, que relata uma porcentagem de 60% da população rastreada, e isso eles consideram ruim, a meta
meta deles seria, no início do século XXI, ter 70% da população rastreada, com esse rastreio de 60% da população, desde a década de 90 nos Estados Unidos, vem vendo uma queda, a gente vem observando uma queda de 2 a 3% na incidência do câncer coloretal por ano lá. E aí, mesmo nos Estados Unidos, que a gente tem vários programas de rastreamento do câncer coloretal, a grande maioria do rastreamento que é realizado nos Estados Unidos é o rastreamento oportunista. O que é o rastreamento oportunista? É o paciente que te procura por outros motivos, inclusive para fazer o rastreamento dos cânceres ginecológicos, para fazer o rastreamento do câncer de próstata, simplesmente para uma consulta clínica de rotina, e você observa que ele está dentro da população que necessita fazer o rastreamento do câncer coloretal e oferece para ele o rastreamento do câncer coloretal. Outro conceito importante que esse guideline deixa para a gente é a diferença do momento que você está indicando o exame. Ele estabelece screening, é aquilo que você vai fazer naquele paciente que não sente nada e que você resolveu fazer a prevenção do câncer coloretal. Eu acho que a melhor tradução para isso seria realmente rastreamento. Surveillance, ele considera o controle de exames positivos. Então, o paciente que fez uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, aí ele tem que ser encaminhado para realizar a colonoscopia. O paciente que realizou uma colonoscopia, esse resultado foi negativo, o próximo acompanhamento dele é surveillance, seria em 10 anos repetir a colonoscopia. A gente não existe, apesar de ser um intervalo grande aí o rastreio com a colonoscopia, não existe nenhuma evidência científica para você solicitar a pesquisa de sangue oculto nas fezes nesses 10 anos de intervalo de uma colonoscopia para outra. E a terceira modalidade de oferta de exame para esses pacientes seria no caso do diagnóstico. É o paciente que chega para você com sinais de alarme do câncer coloretal. Para esse paciente, você não vai oferecer screening, você vai fazer exame baseado nos sintomas dele e na hipótese diagnóstica que você estabeleceu perante os sintomas do paciente. E outra coisa muito interessante que esse guideline pontua, porque aí a gente tem aí pelo menos 8 combinações de formas de oferecer o rastreamento para o paciente, entre intervalos de exames e tipos de exames. E aí você oferecer esse tanto de exame para o paciente, ele vai ficar perdido e não vai te ajudar na decisão, na tomada de decisão. E a participação do paciente na tomada de decisão da proteção, da sua autoproteção para o câncer coloretal é muito interessante. Então, ele propõe 3 estratégias. O método sequencial, você escolhe 2 exames da sua preferência, e aí ele coloca que nos Estados Unidos os mais difundidos é a pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo método imunoquímico e a colonoscopia, e oferece de uma forma sequencial. Como seria essa forma sequencial? Você escolhe a sua preferência e oferece para o paciente. Se ele se recusar, você tem uma segunda opção para oferecer para ele. A forma de múltiplas escolhas, você de cara já dá 2 ofertas para o paciente, mostra para ele quais os riscos, quais os benefícios de cada oferta e toma a decisão junto ao paciente do qual qual seria a escolha dele do mais adequado para o perfil desse paciente. E a terceira opção seria por estratificação de risco. Lembrando que nós estamos falando de risco habitual, não estamos naquele grupo de risco aumentado. Seria a estratificação de risco dentro dos fatores que a doutora Luciana colocou. Obesidade, diabetes, alimentação errada. Esse grupo de pacientes, você sabe que ele tem um risco aumentado para o câncer coloretal. Então, para esse paciente, você vai oferecer a colonoscopia, que protege da incidência do câncer coloretal. E para o outro grupo que realmente não apresenta nenhum tipo de risco, você ofereceria a pesquisa de sangue oculto nas fezes. E aí o mesmo grupo publicou no mesmo ano as recomendações do que seria o ideal para a pesquisa de sangue oculto nas fezes. A pesquisa de sangue oculto nas fezes, ela é um método muito importante na prevenção do câncer coloretal. Somente a pesquisa de sangue oculto nas fezes e a sigmoidoscopia flexível existem trials
comprovando a diminuição da incidência e da mortalidade do câncer coloretal com esses dois instrumentos. É lógico que a gente infere que a redução na incidência do câncer coloretal através dos programas de pesquisa de sangue oculto nas fezes e de sigmoidoscopia flexível é com a remoção do pólipo que vai através da colonoscopia. Mas isso é o que a gente deduz. Existem trabalhos tentando trazer essa evidência para a gente, que é uma evidência intuitiva. Mas dentro da pesquisa de sangue oculto nas fezes, os melhores trabalhos, eles ainda utilizaram guaiaco. Os trabalhos continuam e modificaram a partir de tempos variáveis a pesquisa de sangue oculto do guaiaco para o imunoquímico, mas os resultados que a gente tem publicados, eles são com guaiaco. Qual que foi a grande vantagem da pesquisa, que a pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo método imunoquímico trouxe para a gente? Uma melhor sensibilidade e especificidade para o câncer coloretal. A gente fala de uma sensibilidade em torno de 74% e de uma especificidade em torno de 96%. Mas isso é uma questão muito difícil da gente mensurar, porque existem exames e exames. E eu não sei se vocês já repararam nos exames que a gente recebe, os laboratórios eles não colocam o nível de cutoff, porque a pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo método imunoquímico são anticorpos contra a parte M da hemoglobina. E aí, dependendo da quantidade de anticorpo que você usa no kit, você vai ter resultados muito variáveis. E aí, a Força-Tarefa de Multissociedades, ela recomenda que o adequado seria pelo menos 20 microgramas anticorpos suficientes para detectarem 20 microgramas de M da hemoglobina por grama de fezes. Isso seria o limite aceitável de uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. E aqui a gente não tem essa resposta dos laboratórios, pelo menos não evidenciada nos exames que a gente avalia. E aí outra coisa que essa revisão mostra para a gente é que como a especificidade da pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo método imunoquímico para o câncer coloretal é muito grande, uma vez que você tem um resultado positivo, você não deve repetir outro para ver se vai vir positivo mesmo. O próximo exame tem que ser a colonoscopia. O que muita gente me pergunta, método imunoquímico, a gente pede uma amostra, a gente pede duas, a gente pede três. Não existe uma evidência para isso. O que a gente tem são estudos comparativos mostrando que uma amostra do método imunoquímico corresponde a um nível de sensibilidade e especificidade de 3 amostras do guaiaco, que era o recomendado anteriormente nos guidelines anteriores. Mas que quanto mais amostras você colhe, mais você aumenta a sua sensibilidade e, logicamente, você perde em especificidade. Outra coisa muito interessante apontada nesse trabalho, que eu escuto muito nas discussões, eu recebi um paciente com a pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva, mas eu fiz uma colonoscopia nele tem 2 anos. E aí vai para o painel, você repete, você não repete? E aí vem as respostas mais variadas. Se fui eu que fiz, eu tenho certeza da qualidade da colonoscopia, eu não repito. Agora, esse trabalho, ele recomenda que, como a especificidade da pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo método imunoquímico é muito alta, e a gente tem uma taxa de perda de adenomas avançados na colonoscopia aí de até 20%, se você tem um resultado de pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva, você deve, sim, repetir a colonoscopia desse paciente. Só um pouquinho aqui. Próximo. E aí, então, agora a questão, começa aos 45 ou começa aos 50 anos? Por que a Sociedade Americana de Câncer resolveu modificar essa recomendação que já estava tão consolidada? Através de uma observação, que desde a década de 90 a gente está tendo uma queda na incidência do câncer coloretal nos americanos, mas se a gente for ter uma análise da população de 20 a 49 anos, desde o final da década de 90, a gente vem percebendo um aumento na incidência do câncer coloretal nesse grupo de pacientes. Mas olha só, vamos prestar bastante atenção. Nós não estamos mostrando aqui níveis iguais de queda e de aumento. A queda continua acontecendo. Nessa tabela, a gente está mostrando 50 casos para cada 100 mil pessoas. Nessa aqui, a gente está mostrando 2 casos para cada 100 mil pessoas. O nível de queda é muito maior do que o nível de aumento.
E se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado a população de 55 a 59 anos, ela continua com uma queda na incidência do câncer coloretal. Então, ela está sendo protegida. E a população de 50 a 54 anos, ela teve inicialmente uma queda, mas a partir do meados dos anos 90, ela começou a aumentar a incidência. Então, foi por isso que a Sociedade Americana de Câncer resolveu mudar a recomendação e sugerir que o rastreio do câncer coloretal fosse a partir dos 45 anos. Mas isso não foi uma idade que eles resolveram. Eles basearam essa idade nos trabalhos produzidos pela própria força-tarefa de serviços de prevenção. Na sua revisão do seu guideline de 2016, a força-tarefa de serviços de prevenção, ela baseou suas recomendações em estudos de microsimulação da população americana. E os 3 trabalhos mostraram que iniciar o rastreamento a partir, foram esses 3 trabalhos aqui que foram utilizados, todos trabalhos de microsimulação, eles mostraram que iniciar o rastreamento do câncer coloretal aos 45 anos era mais efetivo do que iniciar aos 50 anos. Mas somente esse trabalho aqui, que foi o MISCAN Colon, ele mostrou que o número de colonoscopias necessárias para iniciar o rastreamento a partir dos 45 anos seria muito alto e o gasto não estaria dentro do padrão que eles consideraram que foi um padrão dentro do intervalo de confiança de 95%. E aí, a Sociedade Americana de Câncer, esse MISCAN Colon, ele foi produzido em Rotterdam, pela Universidade de Rotterdam, da Alemanha. E aí, a Sociedade Americana de Câncer, ela pediu que a faculdade americana, a faculdade holandesa, fizesse uma revisão desse trabalho, ajustando a incidência do câncer coloretal na população que atualmente estaria com em torno dos 40 anos, que foram os que nasceram nos anos 70. Para uma incidência de câncer coloretal que é vista atualmente na população americana, porque as incidências de câncer coloretal que foram usados nos 3 trabalhos foram os da década de 70 na população americana, que era uma época em que não se existia o rastreamento do câncer coloretal, então para não ter viés nessa questão. E aí, quando se fez esse ajuste, tanto o ganho de anos de vida, quanto o número de colonoscopia necessária ficou dentro do intervalo aceito, e aí foi por isso que a Sociedade Americana de Câncer sugeriu que se começasse o rastreamento a partir dos 45 anos. Tá? Agora, qual que é a minha, pessoal, principal crítica para essa recomendação? Olha, aqui a gente está vendo desse lado é o ano que a população nasceu, e esse é o ano que nós estamos agora, e aqui é a idade que essa população estaria, né? Se a gente observar, e aqui está dividido a incidência do câncer coloretal por faixa etária, se a gente observar aqui dos 20 aos 30 anos, é o maior aumento que a gente tem de incidência de câncer coloretal. Ela está em torno de 2,3% ao ano de aumento. Se a gente pega a população de 30 a 40 anos, é um aumento de 1% ao ano. E a população de 40 a 50 anos, 1,3% ao ano. Então, a recomendação feita pela Sociedade Americana de Câncer, ela talvez consiga fazer um diagnóstico precoce nesse grupo aqui e não deixar eles morrerem pelo câncer coloretal, talvez proteja a população de 50 a 54 anos, que atualmente não está sendo bem protegida. Mas esse grupo aqui, que está com a maior aumento, que está mostrando a maior aumento, essa recomendação do guideline também não está protegendo. E isso aí tem que ser um alerta para a gente prestar atenção na prática clínica da gente, né? E aí, então, agora, conversando um pouquinho sobre o que tem de mais atual na publicação. Foi a revisão dos guidelines da Força Tarefa de Multissociedades e da Sociedade Europeia de Endoscopia Gastrointestinal, de como que a gente deve fazer o acompanhamento pós-colonoscopia.
E aí, o que levantou as principais mudanças que tiveram nesse guideline? A gente sabe que os pacientes que têm pólipos, independente do número, têm maior risco de terem mais pólipos nas próximas colonoscopias de controle, né? Agora, esse trabalho, essa meta-análise publicada aqui em 2017, ela falou, não, olha, a gente sabe que tem um maior, quem teve pólipo tem mais chance de ter mais pólipo. Mas qual é o real impacto na incidência nessa população que teve pólipo do câncer coloretal e de morte por câncer coloretal? E aí ele dividiu os adenomas em adenomas de baixo risco e adenomas de alto risco. O adenoma de baixo risco é aquele que tem menos de 1 centímetro, que não tem componente viloso e que não tem componente displásico na sua arquitetura. E na população de adenomas de alto risco, a gente inclui os pólipos com 1 centímetro, os adenomas com 1 centímetro ou mais, que tenha componente viloso, que tenha displasia de alto grau, e alguns trabalhos, inclusive esse aqui, colocam nesse grupo de adenomas de alto risco aquele grupo de pacientes que tem 3 pólipos ou mais. E aí, qual que foi a conclusão do trabalho? Realmente, se a gente diferenciar o grupo de adenomas de baixo risco, eles têm mais risco de ter outros adenomas, inclusive adenomas avançados. Mas o risco dessa população com adenoma de baixo risco de morrer pelo câncer coloretal ou até a incidência do câncer coloretal nessa população foi até menor do que a população que não é rastreada. E aí vocês vão ver que isso vai ter muito impacto nas novas recomendações dos acompanhamentos pós-colonoscopia. E aí, a partir disso, foi mais ou menos igual aquele guideline de 2008. Ele levantou a bola e aí saíram inúmeros trabalhos nesse assunto nesse ano de 2020. Só na gastroenterologia foram 4. Eu estou mostrando aqui os dados do estudo Kaiser, que é um estudo americano que usa pesquisa de sangue oculto nas fezes para rastreamento do câncer coloretal, mas foi publicado também em 2020 os mesmos dados, essa mesma avaliação do estudo do PLCO, que é o Programa de Rastreamento de Câncer de Próstata, Pulmão, Ovário e Câncer Coloretal americano. Ele faz a pesquisa, o rastreio do câncer coloretal com a retossigmoidoscopia flexível. Foi publicado o estudo dos profissionais da área de saúde, que inicialmente incluía só enfermeiros, e aí tinha um viés muito grande do grupo feminino, e aí de um tempo para cá passou a incluir médicos também, e agora está mais homogêneo na relação de sexo, e um estudo polonês de controle pós-polipectomia, com colonoscopia e com retossigmoidoscopia flexível. E todos eles chegaram à mesma conclusão. Se a gente separar, aqui está marcado de azul, o grupo com adenoma de baixo grau, que seria aquele grupo que tem 2 pólipos ou menos, que não tem displasia de alto grau, não tem displasia de alto grau, não tem componente viloso e todos os pólipos são menos do que 1 centímetro, esse grupo ele não tem um risco aumentado nem de morrer por câncer coloretal e nem de ter o câncer coloretal. Já o grupo com adenoma avançado, que seriam aqueles que têm mais do que 1 centímetro, tem componente viloso e tem displasia de alto grau, esse grupo sim, ele está mais vulnerável a morrer pelo câncer coloretal e de ter o câncer coloretal. Então, esse grupo precisa de um rastreio mais próximo. O grupo do adenoma de baixo grau, ele não precisa de um acompanhamento tão rigoroso. Isso é bem definido. O que ainda se questiona com relação aos pólipos, às lesões serrilhadas, que aí só esse trabalho dos profissionais de saúde que tentou avaliar, mas o N é baixo, tem vários vieses aí no trabalho. E outra coisa, se o número de pólipo é uma informação importante na classificação do adenoma entre alto risco e baixo risco. E aí vem as recomendações das duas linhas. E aí vocês vão me desculpar, mas eu excluí a parte de adenoma serrilhado, primeiro porque as evidências são piores e porque por causa do nosso tempo mesmo. E aí qual que é a recomendação que eles dão? Dentro de uma colonoscopia normal,
você vai repetir em 10 anos. Inclusive, o guideline europeu, ele sugere que você volte o paciente para o programa de rastreamento. Ou seja, se onde o paciente está inserido faz programa de rastreamento com pesquisa de sangue oculto nas fezes, daqui a 10 anos, depois da colonoscopia, ele pode voltar a fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes em 10 anos. No grupo de pacientes que tiveram 1 ou 2 adenomas, sem displasia de alto grau, sem componente viloso, que todos os pólipos tiveram menos do que 1 centímetro, o grupo americano ainda continuou em cima do muro e não levou o rastreamento para os 10 anos. Ele ainda deixou um intervalo para a gente entre 7 e 10 anos. O guideline anterior sugeria entre 5 e 10 anos. O grupo europeu assumiu que não, só vai repetir colonoscopia em 10 anos. Com relação a 3 a 4 adenomas, também sem nenhum componente viloso, sem displasia de alto grau, menor do que 1 centímetro. O guideline americano também se manteve mais conservador na sua recomendação, mantendo uma recomendação entre 3 e 5 anos, sugerindo que o melhor seria aos 5 anos. O guideline europeu foi enfático em se dizer que repete em 10 anos. No grupo de pacientes que tem mais do que 5 pólipos, de 5 a 10, porque mais do que 10 pólipos tem que ir para aconselhamento genético. Então, para o grupo que tem entre 5 e 10 adenomas, algum adenoma que apresente displasia de alto grau, algum adenoma que tivesse 1 centímetro ou mais, o grupo americano sugeriu que repetisse em 3 anos e o grupo europeu sugeriu que se repetisse em 3 anos também, sendo que o grupo europeu não considerou o componente viloso como um fator para se considerar o adenoma como adenoma de alto risco, baseado no trabalho polonês. Eu disse para vocês, não deu tempo da gente discutir todos, mas são trabalhos bastante interessantes. Mais do que 10 adenomas tem que ir para o aconselhamento genético. Lesões ressecadas a PICI-1000, o grupo americano sugere que repete em 6 meses. O grupo europeu sugere que se as lesões têm 2 centímetros ou mais, se repita em 3 meses, então fica aí a recomendação entre 3 e 6 meses, sendo que se nesse segundo exame a gente não tiver nenhuma alteração, o próximo exame, o terceiro da sequência, seria repetido em 1 ano e o próximo em 3 anos. E dentro do preparo adequado, foi sugerido que se repetisse dentro de 1 ano, sendo que o guideline americano classifica como preparo adequado aquele preparo que não te permite uma visualização de pólipos com 5 centímetros, com 5 milímetros ou mais. Já o guideline europeu considera a escala de Boston como um bom parâmetro para a qualidade do preparo, sendo que a recomendação seria uma escala de uma pontuação de 6 ou menos como um preparo inadequado. Mas ele ainda sugere que talvez uma visão melhor da escala de Boston seria que se você der 0 ou 1 ponto para qualquer um dos segmentos, isso já deve ser considerado um preparo inadequado. Essas daí são as evidências que estão por vir, trabalhos comparando colonoscopia com pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia com nada, um acompanhamento de pólipo, repetindo a colonoscopia em 3, em 5, em 10 anos. Todos esses trabalhos, eu acho que a partir de 2022 a gente vai passar a ter publicações bem interessantes aí no rastreamento do câncer coloretal. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem? Atualmente, o que a gente tem com relação ao rastreamento do câncer coloretal? Errado, é não fazer. Você não oferecer o rastreamento do câncer coloretal para o seu paciente, você está cometendo um erro com esse paciente. Então, como que eu devo fazer? Eu gosto muito daquela proposta da sociedade, da Força Tarefa de Multissociedades, de uma proposta sequencial. Você escolhe o exame da sua preferência, baseado na sua preferência individual mesmo, na disponibilidade, e oferece para esse paciente. E aí, nos Estados Unidos, os mais oferecidos são a colonoscopia e a pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo método imunoquímico. Os meus exames de preferência são a colonoscopia e a colonografia por tomografia. Então, eu guardo a colonografia por tomografia na manga. Se o paciente me falar que não vai fazer a colonoscopia, eu compartilho com ele riscos, benefícios e dou uma segunda opção de exame para ele.
Idade de início, 45 ou 50 anos. Não existe essa evidência científica. O que eu acho que é mais importante? E aí você vai compartilhar isso com o paciente. Vou falar com o paciente, tem guideline que recomenda 45, tem guideline que recomenda 50. O que é o mais importante? Você prestar atenção nos sintomas. Se o paciente vem para você com sintomas, você instituir um tratamento inicial, não estou falando para sair fazendo colonoscopia em todo mundo, mas você instituir um tratamento inicial que você acha que vai ser efetivo para esse paciente. Você não teve uma resposta adequada, você tem que pensar, independente da faixa etária que esse paciente precisa, o câncer do intestino é um possível diagnóstico para esse paciente. E aí, o que eu leio, qual que é a leitura que eu faço dessas revisões que tiveram com relação ao acompanhamento pós-colonoscopia? A qualidade da colonoscopia está se elevando demais, e a qualidade é responsabilidade de quem faz. Tanto no que se refere a preparo. Mas o paciente não fez o preparo do jeito que eu expliquei. O preparo é responsabilidade do colonoscopista. Então, se ele não fez, ele está no seu índice de exames inadequados. A sua taxa de detecção de adenomas e aparelhos melhores, aparelhos com alta resolução. Esses aparelhos de alta resolução aumentaram muito a taxa de detecção de pólipos, por isso que surgiram esses novos trabalhos a respeito disso, porque tem se achado muito mais pólipo do que se achava antigamente. E a importância do controle dos resultados positivos. Paciente que faz pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo método imunoquímico tem que realizar uma colonoscopia. Paciente que tem uma alteração na colonoscopia tem que ser recomendado, e aí o guideline europeu sugere que isso seja feito de uma forma escrita, o intervalo em que ele deve repetir a colonoscopia. Bom, gente, me desculpa se eu falei muito, mas assim, falar de assunto que a gente gosta é uma coisa bastante árdua, porque a gente acaba querendo falar tudo. Espero que tenha sido proveitoso, espero que venham perguntas aí. Peraí, já interrompeu? Já interrompeu o meu compartilhamento? Sim, excelente, Kátia. Muito bom. Eu acho assim, vocês duas são sumidades no que falam. Eu acho que você é uma das pessoas que mais estuda rastreamento que eu conheço. Eu acho que isso acrescenta demais no nosso dia a dia, porque a gente, no rastreamento que a gente faz no consultório, que a gente é considerado rastreamento de oportunidade, e no Brasil que falta uma política de definição em relação a esse rastreamento populacional, a gente ter uma orientação do que a gente tem em opção é uma coisa que ajuda demais. Eu queria fazer uma pergunta enquanto a gente está esperando as perguntas da população, dos nossos ouvintes, primeiro, Kátia, sobre o envelhecimento da população, né? A gente hoje em dia vê cada vez mais no nosso consultório pacientes com boa qualidade de vida, com status performance legal e que vão precisar de algum tipo de orientação em relação à prevenção. Muitos deles nunca fizeram nenhum tipo de rastreamento. Então, o que você orienta para os pacientes acima de 75 anos, em geral? O Bruno, teve um trabalho que mostrou que o ideal para essa população seria você fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Mas aqueles 3 trabalhos de microsimulação mostrou que o melhor padrão para qualquer faixa etária ainda é a colonoscopia. Eu penso o seguinte, se você está pensando que você está no limite ali para fazer o rastreamento do câncer coloretal, eu dou preferência para colonoscopia nesses pacientes. Porque aí você teria autorização teoricamente, você pega um paciente, por exemplo, de 76 anos, e você teoricamente está autorizado a fazer o rastreio dele até 85. Então, 76 você faz pesquisa de sangue oculto nas fezes, 77, 78, ok, chegar no 80, aí ele pega e te mostra uma pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva. É preferível você dar um intervalo melhor para ele, né? Então, eu acho... Agora, sim, isso eu tenho que pontuar, isso é uma opinião com viés. Eu acho que a colonoscopia é um exame melhor para o paciente do que a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Tem que ficar de uma forma muito clara que a pesquisa de sangue oculto nas fezes, ela tem evidências científicas muito fortes da proteção que ela traz, até na incidência para o câncer coloretal. Mas para a gente, para o coloproctologista que recebe, na maioria das vezes, pacientes sintomáticos, pacientes que vêm para você querendo realmente uma proteção para o câncer coloretal, o meu exame de eleição é a colonoscopia. Eu não acho que tem erro nisso, mas tem que ser dito que existe o viés disso, né?
Beleza. Doutora Luciana, você falou muito sobre essa questão da mudança de hábitos. Eu acho que essa parte é muito boa, porque ela é intuitiva para nós, né? Então, assim, a gente colocou evidência naquilo que a gente já sabia e que ajuda demais na nossa tomada de decisão com relação à prevenção primária, que é a prevenção verdadeira do câncer, né? Então, assim, a gente está dando oportunidade para o paciente. O que eu queria saber é o que você considera razoável para a gente orientar os pacientes em relação a fibras e probióticos. Assim, o que você acha, já que a gente não tem ainda um valor definido sobre a quantidade e quando dá, você acha que justifica a gente passar uma quantidade específica? Tem alguma escolha? Na verdade, está ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Na verdade, é o seguinte, o probiótico, eu acho que a gente não tem, no momento, você não tem trabalho nenhum, certo? Que fala para você assim, use o probiótico preventivamente. Primeiro, que dosagem? Qual? Quando começar? Agora, em termos de fibra, sim, não só a fibra. Então, o que a gente vê nos trabalhos é que eles não falam só... Quando você fala, eles falam em geral de fibra, eles falam fibra, grãos e vegetais. Então, na verdade, a predominância hoje, você não fala só assim, vou dar uma fibra, certo? É uma fibra em que inclua. Você pode pôr fibras sintéticas ou de grão ou de vegetal. Uma mistura disso e das frutas. Por quê? Hoje, os trabalhos dos fitoterápicos, eles estão muito avançados, está acreditando muito que você, a indicação de você usar fibra e frutas, aconselhar os pacientes é exatamente pelos fitos. Então, eu acho que quando você dá fibra, quando você fibra, frutas e verduras, você está cobrindo aí a fibra, você está cobrindo os fitoterápicos e você está diluindo os carcinógenos que você vai ter aí no intestino. Excelente. Doutora Cante, nós vamos já encerrar, só vou fazer uma última pergunta, doutora Alice, sobre a questão do sangue oculto. Você acha que é razoável a gente orientar o paciente e o médico generalista orientar o paciente sobre como colher esse exame, porque existe a possibilidade de um falso positivo pela própria dificuldade, esforço na hora da coleta e sair um pouquinho de sangue que vai dar um falso positivo, tendo em vista que a colonoscopia vai vir negativa, né? Pois a gente fala aí de sensibilidade, especificidade da pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo método imunoquímico muito altas, né? Isso não é a verdade que a gente vê na prática da gente, né? A gente vê muito falso negativo e vê muito falso positivo e vê algum falso negativo também, né? O que se existe de recomendação, aquele estudo que eu mostrei da Força-Tarefa de Multissociedades, ele recomenda que seja uma evacuação espontânea, né? Uma evacuação em casa, que não seja colhido digitalmente. Agora, essa orientação do paciente, se ele viu que teve o sangramento, ele não colher, igual já existiu para o guaiaco, isso não existe para o imunoquímico. E também não tem nenhuma restrição alimentar. Você não deve falar para o paciente restringir nenhum tipo de alimentação. Agora, comentar com o paciente, olha, tenta ser uma evacuação mais natural possível, né? Porque muitos pacientes falam, nossa, só porque falou que eu tinha que colher esse exame, meu intestino que funciona todo dia deixou de funcionar, né? Então, assim, você fala para ele, não tem pressa, o dia que você vê que funcionar bem, que é o seu habitual, você colhe, eu acho que não tem nenhum problema disso, não. Mas, assim, recomendar para o paciente que se viu o sangue visível, ele não colher aquele material, que já existiu para o guaiaco, não existe essa recomendação para o imunoquímico, não. Excelente. Gente, infelizmente nós vamos ter que acabar, nós já ultrapassamos nosso tempo um pouquinho. Gostaria de agradecer muito a presença de todos. Convido a todos para participar dos outros eventos da nossa sociedade, que vão ser divulgados no nosso canal do Instagram.
seguir o nosso SMCP Coloproctologia, que é nosso canal do YouTube, que vai ter essa aula e vai ter outras aulas lá à disposição de todos para atualização, e convidar todos para a próxima reunião que nós vamos ter, que é daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, na quarta-feira também, nesse mesmo horário, que vai ser uma discussão de casos clínicos para médicos sobre tumores de intestino. Vai ser muito interessante e eu gostaria de contar com a presença de todos. Gostaria de também agradecer a presença da doutora Luciana, da doutora Cante, de todos os colegas da sociedade e dar uma boa noite aí para todo mundo. Só falar aqui, teve mais uma pergunta do Adriano. Adriano, se você quiser mandar no meu WhatsApp particular, me manda que eu te respondo. Não dei conta de ler tudo aqui, não. Boa noite para todos, muito obrigada. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite.